Fala galera, tudo bem? Fabrício Gomes, Ana Beatriz, dupla da matéria de Física 3. Vamos fazer uma pequena demonstração do fenômeno elétrico que ocorre exatamente no ferro elétrico. Este que é um dos instrumentos ou eletrodoméstico de muita necessidade ou muita utilização no nosso dia a dia. Nós temos aqui um ferro elétrico. Ele funciona com a tensão ou um DDP de 127 volts. E quero mostrar para vocês, essa aqui é a entrada. Ele agora está desligado. Nós vamos daqui a pouco conectar a tomada de 127 volts. Então esse é o cabo, que vai fazer a alimentação dele, por onde vai estar entrando a tensão. Como ele é 127, fase e neutro ou vice-versa. A gente observa que nós temos a resistência, essa haste aqui, onde vocês estão observando, é a resistência que vai passar por esse controle, que tem um controle manual, essa peça, que através daqui a pessoa faz o controle, desligado, e aí conforme vai aumentando, aumenta também a temperatura. Mas a temperatura ela aumenta justamente pelo fato de manualmente o usuário ele vai fazendo este movimento aqui, e na medida que os contatos eles vão fechando, essa corrente, esse termistor, ele permite que passe um fluxo maior de elétrons, a fim de que possa esquentar essa parte, essa base aqui, que é o que compõe a principal peça do ferro elétrico. Então essa é a primeira demonstração para vocês observarem. Agora o contato está aberto. Observem que o eletrodo que liga uma lâmina a outra está aberto, porque eu deixei em posição aberta. E se a gente fecha, aqui ele está na posição máxima, que é o de linho. Ele vai estar, você observa que ele já está fechado. O ferro também ele tem esta peça que é um termostato, que quando chega em determinada temperatura ele não liga direto. Esse termostato permite que faça-se o aumento de temperatura gradualmente, de forma gradual, a fim de que, se não houvesse essa peça aqui, assim que conectasse lá na tomada, fizesse a conexão, ligasse esse ferro, ele já, essa resistência receberia esse elétron, essa quantidade de elétron, e faria com que esse ferro já estivesse na temperatura máxima que ele permite, que esse resistor aqui permite esquentar, permite chegar, tá bom? Então vamos ver que agora que ela está com 32,7 graus, 30, mais ou menos 30 graus. Depois que nós ligarmos, nós vamos observar, vamos fazer a medição da corrente também, mede o fluxo de elétrons que chega entra por aqui, que vem da tomada, passa por esse resistor e faz todo o processo de transformar a energia elétrica em energia térmica, que é dissipada através do ferro elétrico, ok? Nós vamos fazer uma medida de resistência para sabermos qual o valor que se tem de resistência aqui nessas hastes. Então pessoal, dispondo de um instrumento de medição, este aqui é conhecido como alicate amperímetro,
nós colocamos na escala de resistência para fazer a medição de resistência, nós vamos perceber que a resistência é zero, justamente porque esse contato aqui, como informei manualmente, ele está aberto. Então nós vamos ver aqui que a resistência, ó, vocês podem ver, dá acima de 1000, está em kΩ, tá vendo? A escala está em kΩ, então está zerado. Então a gente fecha aqui. Só encostar o contato. Encostando o contato, você já pode ouvir, perceber que há um valor de resistência. E o valor de resistência é de 14,3 ohms, né? A escala aqui está em ohms, tá bom? Então esse resistor, esta resistência que faz oposição à passagem da corrente ou dos elétrons, ela tem um valor de 14,3 ohms. Então nós vamos agora energizar o ferro. Eu vou colocar a tomada, eu vou fazer a energização deste aparelho. Ele está sobre uma cerâmica, para não correr o risco de esquentar demais. E nós vamos pegar algumas medidas, como o valor da tensão de entrada e o valor da corrente. Pois bem, pessoal, o ferro já está energizado, ok? Então por aqui já está passando uma tensão ou um DDP, uma diferença de potencial, que, como os informamos, é de 127 volts. Eu vou fazer a medição e vocês verão o valor que tem aqui de tensão. Então, pessoal, já está energizado o nosso eletrodoméstico, nosso ferro, porém manualmente, por essa haste, ele não está ligado. Então o que vamos fazer? Vamos ver quanto é de tensão, a diferença de potencial que está agora sendo introduzido neste eletrodoméstico. Então são 132,2, 129, porque é corrente alternada, né? A tensão aqui, a escala está em volts, tá bom? Então 132 mais ou menos volts. Este é o valor da DDP que está sendo introduzido no equipamento. Deixa eu tirar aqui. Ele está agora com 29, 30 graus, né? A média de 30 graus, um valor que vai aumentar. Então aqui a gente fecha esse contato, fechou o contato, e agora ele começa o processo de transformar a energia elétrica através dos resistores em calor e transferir esse calor justamente aqui para a parte de baixo do ferro. Então observe que rapidamente ele vai subindo a temperatura, tá vendo? Já estamos a praticamente 120 graus, né? Como ele tem um determinado controle, nós vamos perceber que ele sozinho vai estar desligando. Vamos acompanhar esse desligamento automático, digamos assim, do termostato.
por conta do calor, da temperatura, ela vai sofrendo uma deformidade a fim de fazer o controle desta temperatura, a determinada temperatura. Ele faz, digamos que aumenta a resistência, a passagem do elétron, e não permite mais que ele continue a alimentar este resistor. Vamos fazer a medição da corrente. Então, ele desliga, chega a determinada temperatura, que é muito sensível à corrente, e após determinada temperatura, ele mesmo interrompe a passagem desses elétrons e faz com que o ferro, o instrumento, ele mantenha um determinado valor. Nós observamos, ele chegou a 100 e poucos graus, já está agora em 80, 84, 80, né, mais ou menos, para fazer esse controle. Então, pessoal, é isso aí. Esse é mais ou menos o que tentamos passar para vocês. O que é que acontece, esse fenômeno de temperatura através da elétrica, dos elétrons nos eletrodomésticos. Ok? Apareceu corrente aqui agora. Vou passar para vocês nesse momento, quando quer depender desse controle aqui do termostato, ele faz essa, chega para praticamente 10 amperes, né? Tô querendo pegar a corrente aqui para passar para vocês. Então valeu, muito obrigado a todos.